Glória em nome de Jesus. Como nós falamos, Mar falou aqui no começo, esse ministério nasceu na pandemia, quando todas as igrejas estavam fechadas. E o Senhor falou assim, vamos, né? Começa a pregar a palavra. E aonde nós não poderemos ir fisicamente, a palavra, ela avança e ela rompe fronteiras. Porque nesse momento tem gente me assistindo aí que está no leito de depressão. Tem gente que está nos assistindo aí pela rede social que está, né, tá querendo cometer suicídio. Verdade. A pessoa está querendo tirar uma carreira de cocaína. Acabamos, né, hoje é dia 6, aí acabou a festa do inferno, aí tem um monte de gente aí depressiva, sabe, sem rumo na vida, sem propósito na vida. Então o que acontece? Essas pessoas, elas não têm noção, a vida delas, ela fica como um vento, ela não sabe para onde ela vai. E ela falou sobre chamado. O interessante é que o chamado de Deus, né, a pessoa, quando ela é serva de Deus, ela não escolhe lugar. Porque o chamado de Deus ele confronta a tua vida. O chamado de Deus ele coloca você no lugar onde você não quer ir. O chamado de Deus faz você falar o que você não quer falar. Lembra de Jonas? Eita, Jesus. Deus mandou Jonas ir para onde? Para Nínive. Jonas não queria ir para Nínive. Mas Deus falou assim, você vai pregar em Nínive. E Jonas falou, eu não quero, eu vou para Tarsis. Mas ele falou assim, não é o seu querer, é o meu chamado. Ele enviou. E Deus falou para Jonas, você vai pregar a palavra de arrependimento. Eita, Jesus. Né, para aquelas pessoas, porque era mais de 120 mil almas que não sabiam discernir da mão direita da mão esquerda. E sabe o que Jonas fez? Jonas ele começou a pregar não palavra de arrependimento, mas palavra de juízo. Ele chegou lá assim, o Senhor vai mandar fogo aqui, vai consumir a todos. E Deus mandou ele pregar em 3 dias, ele pregou num dia só. Ele correu aquela cidade toda pregando juízo. E Deus mandou ele pregar arrependimento. Então o chamado é assim, Deus manda você falar, entendeu? Não é o que você quer falar, é o que Deus manda você falar. Né? É assim mesmo. E o que Deus manda você falar não é essa papagaiada que a gente vê nos dias de hoje, não. Que a pessoa chega e fala assim, eis que o Senhor me revela o teu CPF e o teu RG. Meu, isso é papo furado. Pelo amor de Deus. Isso é infantilidade, é criancice. Revelação está na palavra. A verdadeira revelação está aqui, ó. A palavra do Senhor é a palavra revelada. Esse negócio de, eu vou lá para ir atrás do profeta, eu vou lá atrás de não sei quem. Meu, tá cheio de profeta na carne aí que fala um monte de abobrinha, um monte de besteira. A verdadeira palavra é a revelação. Amém. Está na palavra. Amém. O livro de Apocalipse, o próprio título, sabe o que quer dizer Apocalipse? Quer dizer, o livro da revelação. O livro de Apocalipse em inglês está escrito Revelation. É a palavra revelada. Você quer revelação, meu irmão? Entendeu? Abra a Bíblia. Hoje a gente vive a pior geração de crentes da história. Uma geração fraca, uma geração rasa, uma geração que não conhece Bíblia, que engole qualquer porcaria, que ela entra na rede social, você vê um monte de gente lá, até pastor, líder, desconstruindo a Bíblia, pregando contra a palavra de Deus, e um monte de gente lá aceitando e engolindo isso, aceitando esse veneno todo, né? Se afastando do Evangelho. Então, a palavra fala para nós não abandonarmos a nossa congregação, e um monte, né, de gente que não tem fundamento na palavra, vai lá na rede social dizendo assim, a palavra eclésia sair para fora, não ir mais para a igreja. Aí o cara fala um monte de besteira, né? Eclésia é a congregação, e quando a Bíblia fala para sair para fora, é para a igreja ir evangelizar os que estão lá fora, né? Não é para você abandonar a igreja, não, porque quando Jesus vier, ele vai arrebatar o corpo de Cristo, e quem estiver fora do corpo vai ficar. Amém? Quer ver uma árvore, é um corpo, né? Corta um galho e joga fora, joga no chão, o que acontece? Ele apodrece. Corta o seu dedo e deixa no chão. O que vai acontecer com o teu dedo? Ele vai apodrecer, vai morrer. Então, se você sair da igreja hoje, falando assim, e nesses ventos de doutrina, eu vou falar disso agora. Deus mandou falar sobre vento de doutrina, né? Sabe o que vai acontecer? Quando Jesus vier arrebatar, sabe o que Jesus vai vir arrebatar? Ele fala que vai arrebatar a noiva. Ele vai arrebatar a igreja dele sem mancha e sem mácula. Quem estiver na igreja vai subir, quem não estiver na igreja vai ficar, vai para o inferno. Hoje as pessoas não querem ouvir sobre o inferno, não querem ouvir sobre santidade, não querem ouvir sobre arrebatamento, não querem ouvir mais sobre isso. Elas só querem oba-oba, só querem luz, querem palco, só querem, né, multidão,
só que não querem ouvir o chamado de Deus. Porque quando Deus te dá um chamado, né, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai contrariar a tua vontade. Quando Deus te der um chamado, entendeu? Ele vai mandar você ir onde você não quer. Ele vai mandar você falar o que você não quer. Entendeu? Porque você tem que fazer a vontade do Espírito Santo, não a vontade da tua carne, e não a vontade dos movimentos que tem por aí. Então você tem que entender, né, que o chamado de Deus, ele é muito mais profundo que isso, né? Olha só, lá em Hebreus no capítulo 5, abra a tua Bíblia lá, em Hebreus capítulo 5, lá no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: a esses, repito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Olha só, pois com efeito, quando deveria ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, deverias novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, os oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, né? Hebreus 5, do 11 ao 14, eu estou lendo. Mas o alimento sólido, no verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui no livro de Hebreus? Né? O livro de Hebreus, né? Nós temos o autor como desconhecido, mas pela complexidade da escritura de Hebreus, alguns teólogos eles atribuem essa escrita ao apóstolo Paulo, por causa da sua complexidade. Então, eu acredito nisso porque o apóstolo Paulo ele foi o homem que escreveu a metade do Novo Testamento, foi levantado por Deus. Ele quer dizer o que é que, quando você deveria ser mestre, você ainda é infantil. Tem um monte de gente que tem 10, 20 anos de crente e é um abobalhado na fé, é criança na fé, sabe? Vai pelo qualquer vento de doutrina. A pessoa tem que ter fundamento, ela tem que crescer, ela tem que amadurecer, ela tem que criar raízes. Ele fala aqui, ó, quando vocês deveriam ser mestres, né? E o Paulo ele está dizendo aqui: eu tenho que tratar vocês como inexperientes, tenho que dar leite para vocês de novo, eu tenho que pregar o fundamento novamente para vocês, porque vocês ainda são crianças, porque vocês são infantis na fé, vocês não sabem discernir a palavra da verdade, fica por todo vento de doutrina, e vai aqui, vai ali, e fica atrás de um monte de coisa. Olha o que ele fala aqui, ó: eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês não são adultos na fé, nós temos que amadurecer, sermos adultos na fé. Você tem que amadurecer e comer alimento sólido, para de beber leite. E tem crente que se recusa a crescer, ele quer ser um bebezão na fé, ele quer ser um atrasado na fé com o freio de mão puxado, ele quer ser uma pessoa que não cresce, ele quer ficar, sabe o que? Vivendo de regorgito dos outros. Sabe o que é regorgito dos outros? Eu vou lá porque o fulano vai me trazer uma palavra forte. Aonde tem na Bíblia a palavra forte, irmão? Não existe esse negócio de palavra forte. Porque o Senhor, quando ele falava lá para Isaías, ele dizia assim: eis que a palavra do Senhor veio a mim, né? A palavra do Senhor, ela em si ela é poderosa. Amém? Ela em si ela é poderosa. E nós temos que entender que nós temos que ter a nossa vida fundamentada no Senhor, ter a nossa vida estabelecida. Nós temos que crescer na fé, porque Deus ele quer dar tão chamado com você, ele quer te dar revelações profundas, mas só que ele não pode falar com você porque você ainda é infantil na fé, entendeu? Ele tem que tratar você como uma criancinha, como um bebezinho, sabe? E Deus ele quer te dar revelações profundas. Ele só pode falar com adultos, assuntos de adultos. Deus não pode te dar uma revelação profunda, espiritual, porque você ainda é criança na fé, porque é necessário amadurecer na fé. Lá em 1 Coríntios no capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, ó, o apóstolo Paulo dizendo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais,
como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Então o crente que se recusa a amadurecer, ele é carnal o tempo todo. Ele vê, sabe o quê? Ele vê o outro irmão como inimigo. Ele vê o outro crente como inimigo dele. Ele vê as pessoas como inimigo. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados, potenciais dominadores. Então uma pessoa que não jejua, é uma pessoa que não lê Bíblia, é uma pessoa que não se consagra, é uma pessoa que não sobe monte, é uma pessoa que não busca no altar de Deus, é uma pessoa que não lê Bíblia, não amadurece. Sabe? Ele continua dizendo assim, ó: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, anda só na visão do homem. Então o apóstolo Paulo, ele queria dar uma revelação profunda, ele queria dar um entendimento mais profundo, né, para os coríntios, mas eles eram carnais, eles eram contenciosos. E hoje a gente vive uma igreja de contendas. Um ministério fala briga com o outro, um líder fala mal do outro, e fala na rede social, e vomita na vida do outro, fala um monte de besteiras, sabe? Não tem uma maturidade na fé, um critica o outro. Isso aí é carnalidade. O apóstolo Paulo diz aqui, isso é infantilidade na fé. O cara pode ter um ministério, o maior ministério do Brasil, mas se ele tem essas atitudes, ele é infantil na fé. Ele é carnal. Ele não come alimento sólido, ele só bebe leite. E ele vai dar o que para suas ovelhas? Ele vai dar, sabe o que? Leite. Então, ele não pode dar aquilo que ele não tem. Ele não pode sustentar um rebanho com alimento sólido, porque ele é infantil na fé. Ele não tem fundamento. Ele não tem fundamento na fé, né? E aí tem aquele lá que ele fica assim: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo na Bíblia. E a gente vive uma geração também, né, dos teólogos que crê metade da Bíblia e a outra metade não crê. Isso eu acredito, isso eu não acredito. Meu irmão, a Bíblia não é para ser contestada, ela é para você crer na palavra. A Bíblia não foi feita para você discutir com Deus. A Bíblia não foi feita para você achar a sua axiologia. Eu acho que isso está errado. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que está escrito aqui. Eu não concordo com o que o teólogo falou. Irmão, se Deus falou que a baleia ou o peixe engoliu Jonas, eu vou acreditar na palavra. E mesmo que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu vou acreditar. Porque a palavra de Deus, ela é toda a verdade. Amém? A própria palavra fala assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, quando o homem vier com mentiras, você tem que rechaçar, você tem que buscar na palavra. Você tem que buscar orientação na palavra e saber se essa palavra ela é verdadeira ou não. Você tem que buscar o fundamento da palavra. Amém? E as pessoas hoje ficam perdidas. Elas não sabem aonde buscar o fundamento. Sabe onde que é o fundamento da palavra? O próprio apóstolo Paulo falou assim: eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores. Ele é o único que falou me imitem, porque eu imitei a Cristo. Ele não andou com Cristo fisicamente, ele andou com o Espírito, porque ele foi arrebatado aos céus, ao terceiro céus, e ele ouviu palavras inefáveis, e dali o Senhor deu toda a revelação para ele, pronta para escrever na Bíblia, ao qual ele escreveu as 13 cartas, mais a de Hebreus, que a gente atribui a ele. Amém? Então, a própria revelação, a Bíblia toda, todo o Evangelho foi escrito o quê? Pelos apóstolos. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Mateus, né? Apóstolo João, e entre outros. Aqui, ó, Efésios capítulo 2, lá no versículo 19. Abra lá a tua Bíblia. Nós estamos falando sobre fundamento, né? Efésios 2, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento de quem? Lê aí, dos apóstolos e profetas. Lê novamente aí, Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele está falando sobre fundamento. Amém?
Fundamento, sabe o que é fundamento? Fundamento é base. Ali perto do posto de gasolina, estão construindo um prédio. Vocês já viram, né? Vocês já passaram ali para ver? Está tendo uma obra ali e tem uns portões lá que o pessoal entra. Se você olhar ali, está cheio de máquinas. Você olhar, está um buracão enorme. E eles colocaram uma máquina gigante com uma broca de uns 30 metros de altura. E aquela broca, ela faz um buraco na terra de mais de 30 metros. Para quê? Porque um prédio você não constrói da terra para cima. Um prédio você constrói primeiro para baixo. Primeiro você desce. Primeiro você cava. Primeiro você afunda. Fundamento é isso. Você não cresce para cima. Você não é primeiro eu vou aparecer, você é a estrela, né? Você é a estrela gospel, o cantor gospel, o pregador gospel que quer aparecer para todo mundo. Não. Fundamento primeiro é no chão. Fundamento você afunda. Vai ver o prédio lá. Entendeu? Eles cavam um fundamento enorme. Quanto maior é o prédio, maior é o fundamento. Então, quando ele fala que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, Cristo ele é a pedra angular. O que é uma pedra de ângulo? É a pedra de esquina, é a pedra que dá sustentação, é a pedra principal que sustenta um edifício, uma construção. E ele fala que nós somos o edifício de Cristo. Só que tem um monte de crente aí que ele parece aquela historinha do lobo mau, né? Que constrói a casa de palha e o lobo mau vem e cai tudo. Porque não tem fundamento. Porque o fundamento dele, sabe o que é? Ele gosta de pular de galho em galho e ficar aí, correndo atrás de revelação. E não lê Bíblia, não jejua. E quando vem a pressão espiritual sobre a vida dele, ele foge, ele sai do Evangelho, ele desvia do Evangelho, ele vai para o mundo. Ele não sabe travar uma guerra espiritual, ele não sabe lutar contra demônios, ele não sabe travar contra a principal e potestade de uma guerra no espírito. Ele não sabe fazer uma campanha e jejuar e orar. Ele não sabe ir no monte se consagrar, ele não sabe fazer nada. Ele só sabe ir no show do fulano, ciclano, do Beltrano. Ele tem uma vida fracassada. E quando o diabo vem para cima dele, sabe o que acontece? Ele põe a culpa no pastor, põe a culpa na igreja e volta para o mundo. Está acima de tonelada de gente desviada. Tem mais gente desviada nesse mundo do que gente convertida. Se você for ver quem é convertido, você conta nos dedos, né? E quando ele fala sobre o fundamento, né? O que acontece? Para você construir um prédio demora. Para derrubar é fácil. Para fazer uma implosão, 30 segundos, explodiu, caiu. Agora, para construir, o que demora mais é o fundamento. Vai ver lá como que é o fundamento. Entendeu? Você tem que cavar. Você tem que quebrar pedras. Você tem que alicerçar. O Evangelho é assim. Você tem. Por que Jesus fala que o fundamento é nos profetas e nos apóstolos? Porque os apóstolos escreveram todo o Novo Testamento. E os profetas do Velho Testamento, a maioria deles, os profetas messiânicos, como Daniel, como Isaías, eles profetizaram sobre Cristo diretamente, praticamente. Tem outros também, se contar vários. Eles profetizaram e eles fundamentaram, né, o que nós vivemos hoje, o que nós temos hoje como edificação, né? Minha apóstola falou assim: nós temos 30 anos de caminhada. Nós não começamos ontem, nós não somos aventureiros na fé. Às vezes a pessoa olha o ministério e fala: nossa, que lugar pequeno. Só que nós temos caminhado, nós temos fundamento, né? Nós não somos aventureiros. Abriu uma portinha lá para dizer que, né, que prega o Evangelho. Não, a gente tem marcas de Cristo. Minha esposa, ela tem marcas de Cristo. Ela morreu e ressuscitou. Entendeu? Quando ela estava lá no hospital, teve pessoas que morreram lá dentro. Ela orou, as pessoas ressuscitaram. Ela expulsou o demônio lá dentro. Ela viu um monte de gente saindo no caixão. E Deus falou para ela: cumpre o teu chamado, senão você sai do caixão. Foi ou não foi? E ela falou: vou cumprir meu chamado. E Deus tirou ela. Ela foi a última a sair, depois que fechou lá um centro de combate do coronavírus na época. Né? Lembra disso aí? Ela ficou 15 dias entubada. 5 entubadas. 5 dias entubada e 15 internada, né? Isso, foi exatamente. Então ela viveu as marcas de Cristo, como nós vivemos hoje. E nós temos vivido hoje essas marcas na nossa vida para quê? São habilitações para quê? Para nós pregarmos o Evangelho. Que o apóstolo Paulo fala: eu tenho as marcas de Cristo, não me molestem porque eu tenho as marcas de Cristo. Qual eram as marcas que ele tinha? Das perseguições, né? Dos naufrágios, que ele ia pregar o Evangelho. Nas regiões ele fundamentava igrejas. Ali ele estabelecia presbíteros para estarem à frente das igrejas. E ele ia fundamentando igrejas.
né? E ele visitava sempre as igrejas. Quando ele não ia presencialmente, ele ia em espírito. Ele ia em espírito e visitava as igrejas. Ele estava sempre estando lá, né? Sempre. Ele estava buscando esse fundamento. Lá em Efésios no capítulo 4, lá no verso 14, a palavra do Senhor diz assim, ó. Cadê? Aliás, Efésios 4, lá no versículo 7, ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de vós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Ele não deu títulos aos homens. Tem um monte de fala assim: o fulano tem título de pastor, o fulano tem cargo de pastor. Jesus não veio dar cargo nem título, Jesus veio dar dons ministeriais, fora os outros dons espirituais ao qual ele cita nas outras cartas. E ele continua dizendo assim, né? E deu dons aos homens, no 8, né? No 9, ora, que quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Quem é o corpo? O corpo de Cristo. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, pelo conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é a estatura? É aquele que cresce, é aquele que amadurece. Aquele que é infantil na fé não cresce, não amadurece. Não tem estatura de cristão, mas tem estatura de crente carnal. E ele segue no 14, para que não mais, olha que forte que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos, olha lá, de novo, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro. Sabe o que é isso aqui? Esse vento de doutrina é o cara que fica voando, é um cara que não estabelece fundamento, é um cara que não tem raiz da fé, é a pessoa, né? É a pessoa que não estabelece o fundamento em Cristo, a qual ela não edifica a sua vida no Evangelho de Cristo, que é fundamentado, né? Ela não fundamenta, ela fica atrás, né, de coisas superficiais. O Evangelho na vida dela né, é que nem o profeta lá Ezequiel fala, bate nos arteiros, aliás, tem crente que não bate nem no arteiro, fica na sola do pé, de tão raso que ele é na fé. Ele é tão raso na fé, né? Se você for falar para ele, você conjecturar, inventar uma história dizendo que na Bíblia está escrito sobre a formiga e a cigarra, ele vai acreditar, porque ele é tão raso na fé que qualquer besteira que você fala, ele acredita, né? E o Evangelho, e a vida espiritual dele não está nem no tornozelo, está embaixo do pé, de tão fraco que ele é na fé, de tão raso que ele é na fé, né? E hoje em dia poucos que você acha com águas até o joelho, águas até os lombos, são muito poucos. Aqueles que nadam até né, as profundezas são poucos. Quando o profeta Ezequiel, Deus deu aquela visão para ele, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir nas profundezas. Que nem você edifica um prédio nas profundezas. Você tem que ir fundo para achar os tesouros que o Senhor quer. No raso você não vai achar nada. No raso você vai achar, sabe o quê? Sujeira, que a onda traz, que as marés trazem. A maré traz sujeira, entendeu? Só que os tesouros você acha o quê? Nas profundezas. E quando Deus falou para Ezequiel, lá quando ele trouxe a revelação, a visão, né, que ele tinha, que não podia atravessar aquele rio mais a nado, porque era um rio profundo, né? Ele só ia encontrar o profundo de Deus nas águas profundas. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre o fundamento aqui, ele está falando para quê? Ele está falando aqui sobre o esqueleto orgânico da igreja, que quando ele é constituído, ele traz o que? O crescimento para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser uma coisa sem fundamento. O corpo de Cristo não pode ser uma coisa rasa, mas ele tem que ter a fundamentação da palavra.
ele tem que ter a estrutura dele forte, porque senão vem as perseguições, vem as guerras e as lutas, sabe o que acontece? Ele afunda, né? Aí você ouve os escândalos, tanto escândalo por aí, de um lugar e de outro. Por quê? Porque falta o fundamento, porque faltou a palavra, porque faltou a pessoa estabelecer o fundamento de Cristo, a pessoa amadurecer. O apóstolo Paulo, ele fala o tempo todo para nós não sermos mais meninos na fé. Amém? Se você ainda é infantil na fé, o que você tem que fazer? Você tem que procurar crescer. Amém? Aí tem gente que fala assim, né? Ah, mas eu cheguei na igreja, eu já estou na igreja há 10, 15 anos, aí o irmãozinho está ali 6 meses, 1 ano, ele já está sendo abençoado, e o cara fica com inveja, fica ali com raiva dele porque o outro foi abençoado e aquele não. Por quê? Porque aquele que está todo aquele tempo, ele não amadureceu na fé, né? Isso vai de pessoa para pessoa. E é aquele que chegou, ele entendeu, né? Eu estou dando um exemplo. Tem pessoas que entendem a palavra e eles buscam. Você nunca pode perder a sede e a fome. O dia que você perder a sede da palavra, o dia que você perder a fome da palavra, você não cresce mais. Porque quem não tem fome não come. Quem não tem sede não bebe. E quem não come e não bebe, não amadurece e não cresce. Você tem que ter fome constante da palavra. Você tem que, né, ter fome, ter sede. Você tem que, né, como é que fala? Você não pode ser aquela pessoa que comeu tanto, que enjoou, né, e começa a vomitar. Comeu tanto do mel e começa a vomitar. Não. Você tem que saber fazer o quê? Você tem que ter fome da palavra. Você tem que ter fome de Deus. Você tem que buscar as coisas do Senhor, né? Para de ser esse crente Nutella. A gente vive uma geração Nutella. Ai, pastor, me dá uma bronca, você da igreja. Tudo é assim agora, né? E tem muitos lugares aí que é a permissividade em pessoa, entendeu? Aí o cara não repreende mais ninguém. Por quê? Ai, se eu falar de pecado, a igreja vai ficar vazia. Aí se eu falar de santidade, o irmãozinho vai embora porque ele não está em santidade. Aí se eu falar disso, daquilo, eles vão embora. Então, aqui tudo pode, né? Pode fazer tudo. Tem lugar que é assim. Por quê? Porque quer, sabe o quê? Só quer barulho, só quer movimento. Entendeu? Nós temos que ter, sabe o quê? Fundamentação na palavra. Nós temos que estabelecer um corpo forte. Você sabe por quê? Porque dias difíceis vêm. A Bíblia fala que o dia mal vem para todo mundo. E quando o dia mal vem na tua vida, o que você vai fazer? Você vai murmurar, vai reclamar, vai amaldiçoar? Você vai fazer o quê? Vai praguejar, vai abandonar a igreja? Quando chegar o dia mal na tua vida, o que você vai fazer? Nós temos que ter esse entendimento, porque o dia mal sempre chega. Amém? Quem já enfrentou um dia mal aqui? Quem já enfrentou? Todos nós. Eu já enfrentei. Entendeu? E a gente sempre vai enfrentar um dia mal. Mas para que você possa vencer o dia mal, você tem que ter maturidade. Você tem que ser um cristão alicerçado, fundamentado na palavra. Eu já estou encerrando. Amém? Fundamentado na palavra. Por quê? Porque quando vier a tempestade, a tua casa está construída na rocha e você não vai cair. O próprio Jesus falou, né, sobre os 2 fundamentos, a casa na areia e a casa na rocha. Né? Lembra que eu falei o exemplo aqui dos 3 porquinhos lá? Que sopra e a casa de palha cai? É assim. Está cheio de gente aí, ó, com a casa na areia. Que quando vem a guerra, porque o diabo ele vem e afronta. Porque sempre vai ter um dia na tua vida, sabe o que acontece? Que Satanás vai te afrontar. Sempre vai ter um dia que Satanás vai te afrontar. Você que me assiste. Um dia Satanás vai te afrontar cara a cara. E aí, quando ele te afrontar, você vai fazer o quê? Vai correr? Vai tremer as pernas e vai sair correndo? Vai chamar o pastor? Não, filho. Um dia Jesus teve que estar cara a cara com Satanás. Lá no deserto, sozinho. O dia que ele estava fraco. O dia que ele estava jejuando. E Satanás ainda pôs dúvida do chamado dele. E aí? Se você realmente é filho de Deus, transforma as pedras em pães e come. Aí você está morrendo de fome. Você está 40 dias sem comer. Você está definhando. Você está morrendo. Come logo, seu bobo. Transforma pedras em pães. Está acreditando nesse Deus aí? O que Jesus falou para ele? A regra de Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui é o fundamento. É aqui que você vai crescer. É aqui que está a revelação. Entendeu? Vou falar mais uma vez. Tem gente que me assiste que não entendeu ainda. A revelação está aqui, ó. Aqui está a revelação. Aqui está o alimento. Aqui está onde você vai crescer, amadurecer na fé.
É aqui que vai fazer você crescer no Evangelho. É aqui que vai fazer você ter armas espirituais para vencer a Cristo. É na palavra. Amém? É palavra. Coisa que as pessoas hoje, né, têm Bíblia de enfeite na casa delas, empoeirando. Né? Se você, né, eu já vi pessoas que falam, você fala assim, abra a tua Bíblia no livro de Macabeus, e ninguém fica lá. Ó. Não achei Macabeus na Bíblia. É lógico, irmão. Na Bíblia evangélica não vai ter, mas tem na católica. Mas o cara tá lá. Eu já fiz esse teste uma vez. Eu fui pregar num lugar e falei, abra a tua Bíblia. Não foi apóstolo? Abra o livro de Macabeus capítulo 3. E as pessoas lá. E começaram a procurar. As pessoas assim, ó. Pastor, não tem Macabeu na Bíblia não. Eu falei, é lógico, irmãos. Não tem, mas eu tinha levado uma Bíblia católica porque eu li um texto, né? Porque tinha referência a um estudo histórico que eu ia falar no livro de Macabeus. Eu falei, irmãos, não vai ter, óbvio. Por isso que você está folheando a Bíblia, sabe por quê? Que você não conhece a palavra. Se você conhecesse o Deus que você serve, a biografia de Deus, você ia saber, você ia pensar no teu lugar. Oh, peraí, aqui não tem Macabeus, ele deve estar falando de outro assunto, ele vai falar de outro assunto. Vamos esperar e ouvir para ver. Né? Não, mas tem gente que é apressada. Cadê? Judite. Não tem Judite na Bíblia? Não tem. Não, lógico. Óbvio, né? Na Bíblia evangélica não vai ter. É apenas um parênteses, porque a pessoa, tem gente que não conhece Bíblia. Entendeu? Ela só lê Bíblia no culto. Quando o pastor lê um versículo só e tem 200 oportunidades lá, e a palavra é só 2 minutos. Não tem fundamento. Né? Aí você chega em um lugar que, lá para ouvir a palavra, é uma cantoria que misericórdia. Entendeu? E palavra não tem palavra. Então, o que fundamenta a igreja é a palavra. Então, meus irmãos, né, esse é o recado de Deus para você hoje. Eu vou estar encerrando aqui, vamos orar, entendeu? Eu quero deixar essa exortação para vocês hoje, porque o Espírito Santo me incomodou sobre isso. Que tem muita gente me assistindo que está desviada da fé. Muita gente está me assistindo aí, que você se afastou do seu ministério, ou de algum lugar, porque você ouviu tanto vento de doutrina, você ouviu tanta besteira das pessoas que sua cabeça entrou em parafuso, aí você abandonou a fé. Porque aí chega lá o profeta que revela o RG ou CPF, fala uma abobrinha para você, não acontece, você fala, Deus mentiu para mim. Deus não mentiu para você, quem mentiu para você foi o homem. Porque quando Deus te dá uma palavra no teu espírito, Ele cumpre a palavra no teu espírito, e depende também do teu posicionamento. Porque quando Deus te dá uma promessa, você tem que andar de acordo com a promessa. Como? Em santidade. Você quer andar na tua promessa, sabe como? Nas pisadas de Cristo do Evangelho, para você poder viver e poder amadurecer e poder, né, habilitar aquela promessa na tua vida. Porque não é assim, Deus prometeu e Ele é um gênio, vai lá e faz um passe de mágica. Deus não é mágico. Entendeu? Então fica de pé no teu lugar, nós vamos orar. Eu faço um convite para você que está me assistindo aí pelos 4 cantos do mundo. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para esse Cristo, que Ele quer fundamentar a tua vida. Ele quer te estabelecer para um novo tempo. E você que está desviado da fé, você que me assiste aí, né, que quer tirar da tua vida, você voltou para o álcool, para a bebida, para a prostituição, para as drogas, você que voltou para a carnalidade nesses dias de hoje aí, né, porque você se decepcionou com o ministério, com sistemas, você se decepcionou com o homem, né, você não ouviu a voz do autor e consumador da fé, mas você ouviu a voz de homens que mentiram para você. Então é tempo de você voltar. Não abandone o seu Deus. Abandone as mentiras do homem, mas não abandone o seu Deus. Volte hoje. Hoje é o dia de você voltar, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. Como um filho pródigo, Ele te ama. Ele quer te receber. Ele quer te dar um novo ministério. Ele quer te dar uma nova unção. Ele quer colocar em você uma nova capa. Ele quer colocar um anel de autoridade. Ele quer colocar umas sandálias novas na tua vida. Ele quer te receber hoje, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento cada vida aqui presente, cada um que nos assiste esta noite. Pai querido, visita este, Pai, que está fraco na fé, Pai. Oh, Pai, que não, Senhor, tem mais a sua vida fundamentada em Cristo, no Evangelho de Cristo. Meu Deus, fundamenta essa pessoa, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha fazer, Pai, trazer a memória, a memória a ele, Senhor, da onde ele caiu, para que ele possa se arrepender, Pai, dos seus pecados, para que ele possa se arrepender, Senhor, para que ele possa voltar, Senhor, para a graça, para que ele possa voltar, Senhor,
para Cristo, não para uma religião, não para uma placa de igreja, mas que ele possa voltar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, visita essa pessoa, Pai. Tira, Pai, as cadeias do pecado. Tira a força, Pai, do pecado. Tira, Senhor, agora, Senhor, as correntes, Pai. Tira a alma dessa pessoa, Senhor, dos grilhões da morte. Tira a alma dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, das prisões espirituais. Eu repreendo agora toda ação de demônios na vida dessa pessoa que quer fazer ela se suicidar, que quer fazer ela tirar a própria vida. Em nome de Jesus Cristo, visita esse, Pai, que nos assiste esta noite. Senhor, venha abençoar cada um aqui esta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o Teu Espírito Santo, Pai, possa confortar o coração daqueles, Pai, Pai, que estão sangrando hoje espiritualmente. Senhor, venha, Pai, fundamentá-los no Teu Evangelho, que eles possam, Pai, receber, Senhor, a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Amém. Tem 2 avisos. 2. Amados, já estou encerrando. Primeiro aviso. A partir de segunda-feira, às 21 horas, eu vou iniciar uma série de lives. São 12 dias de live. 12 estudos sobre mulheres da Bíblia. Apóstola, mas às vezes eu não consigo estar online às 21 horas. Mas vai ficar gravado, então você assista depois. Mas assista, porque essas 12 lives serão poderosas, serão muito importantes para nós, mulheres, tanto de autocuidado como ministério feminino, porque nós estamos no mês internacional da mulher. Então precisamos falar sobre 12 mulheres da Bíblia que Deus colocou no meu coração. E são 12 dias de live e 12 dias de jejum. Quem puder acompanhar e fazer um jejum, possa fazer. Amém? Eu vou deixar na liberdade para você escolher aquilo que você quer jejuar. Eu tenho o hábito de jejuar 12 horas. É Deus comigo que fala, são 12 dias, 12 horas, e é assim que Deus me usa, dessa maneira. Eu não consigo mais jejuar coisas. Tem pessoas que jejuam, vai jejuar doce. Não, eu jejuo horas. Porque para mim fez mais efeito isso. Então é bem forte, bem importante isso. Outro recado, você que mora na cidade de Guarulhos, ou então São Paulo, mas na Zona Norte, eu vou pedir para você, se você deseja um culto na sua casa, fale comigo. Apóstolo, eu gostaria de ter um culto no meu lar. Fale comigo, nos procure. Procure no Message, chama lá no Message, chama aí no direct, porque nós queremos fazer um trabalho muito forte de culto nos lares. É uma nova estratégia que Deus nos deu para esse ano. E o nosso culto de missões, eu vou agendar a data, vai ser um culto de missões lá para a região da Vila Medeiros, Jardim Brasil, numa praça. O culto do monte também. Oi? O culto do monte. E também o nosso culto de tarde com Deus no monte. Nós fazemos o culto de manhã com Deus no monte. Nós paramos por conta de questões de trabalho, mas nós vamos retornar. Eu vou agendar a data de acordo com a disponibilidade aqui das pessoas que frequentam aqui a igreja. Vou marcar um culto de tarde com Deus no monte e um culto de missões na praça, lá no Jardim Brasil, Vila Medeiros, aquela região. Deus falou a essa região. Então vamos fazer, porque lá essa região está sendo tomada pelo K9. E nós vamos combater com a ação da igreja. Apóstolo, eles são perigosos, mas nós vamos fazer um trabalho de batalha espiritual antes. Mas nós vamos fazer um trabalho de missões, porque sabe é quem ganha almas. E você que não entregou seu dízimo ainda, ou deseja entregar uma oferta, nós temos aí o nosso envelope com a nossa chave Pix, com QR Code. Apóstola, hoje eu não tenho. Leva seu envelope e entrega uma oferta. Deus vai te abençoar.
A nossa chave Pix, para você que está nos assistindo, é 712@gmail.com. Vai ficar na descrição da live. Coisa que nós esquecemos de fazer, mas nós vamos ter que colocar na descrição da live a chave Pix, tá bom? Então, você que deseja pegar o envelope, o apóstolo vai entregar os envelopes aqui. Entrega aí, apóstolo Douglas. Em nome de Jesus, vou dar a bênção apostólica. Você que já tem hoje, pode entregar. Você que vai entregar, leva e traga. E Deus vai te abençoar. Ah, apóstolo, eu não tenho. O presbítero falou algo muito importante aqui. Às vezes nem tudo é dinheiro, amados. Às vezes a oferta de participar do culto, nos ajudar a fazer a obra, isso é uma oferta. Então, às vezes, apóstolo, eu quero te ajudar a ir fazer as visitas nos hospitais, coisa que nós paramos e precisamos retomar, né? São coisas importantíssimas, ministeriais. Nós vimos aí, a missionária Elizabeth esteve aí, né, com familiar internado, uns bons dias. O presbítero Alex ficou aí 29 dias internado, 28 dias nós estivemos lá no hospital. Então, quando alguém fala para nós, eu desejo uma visita no hospital, eu sou a primeira pessoa que falo vou. Não importa o lugar. Se é dentro de São Paulo, eu dou um jeito para ir. Se é fora, eu já não consigo. Né? Se você pagar o meu ônibus rodoviário, meu avião, eu vou para onde Deus mandar. Eu não tenho limites em servir a Deus. O apóstolo Douglas me libera e eu vou embora. Né? Eu vou mesmo. Eu não tenho essa limitação. Mas tem trabalho. Eu dou um jeito. Mas eu vou. Porque eu fui chamada para fazer a obra, principalmente dentro de hospital. Por falar dentro de hospital, estamos com cursos de capelania abertos, irmãos. Cursos de capelania online, 100% online. Cada módulo é R$50. O módulo dura 2 meses. O curso de capelania hospitalar, você sai com o seu certificado e você sai com a sua carteirinha. Então não perca, não deixe de fazer. É bênção, porque não adianta você chegar no hospital apenas com a sua Bíblia e falar, eu sou pastor e vou fazer visita. Não, eles vão te pedir a sua credencial. Pode ter certeza disso. Então, amados, se prepare, se habilite para fazer a obra. Levanta a sua mão para o céu e vamos orar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vá debaixo dessa bênção. E o Senhor vai te honrar. O Senhor vai à frente da sua peleja. Ele é contigo. Em nome de Jesus. Firma suas raízes, firma seus propósitos, que Ele vai te honrar. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, vai debaixo dessa bênção. Deus abençoe a palavra do Senhor.